Vamos lá. Hoje, na nossa aulinha de hoje do 6º capítulo, vamos falar sobre leitura e compreensão textual, figuras de linguagem, construção, elipse, zeugma, tá? Então, organiza suas coisinhas aí, o seu material. Nós vamos falar a aula de hoje com recortes aí da imagem do seu livro, para que fique mais fácil, para que você possa aí acompanhar da melhor forma. E, claro, para que consiga também tirar as suas dúvidas, caso no decorrer da nossa aulinha você tenha, tá? Então, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Então, aqui nós vamos falar sobre leitura e compreensão textual pautada nessa revolução digital, tá? O marco histórico aí da comunicação humana, em virtude do quê? Dos adventos tecnológicos, diversos gêneros textuais que passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Tia, por que você está falando isso? Porque a gente vai falar de meme, né? E eu sei que você sabe, né? Aluno tem aí essa intimidade. Então, nós temos dois textos aí, que na verdade um vai conversar com o outro, porque nós estamos falando de futebol. Então, os dois vão falar sobre a Alemanha, só que de uma forma diferente. No texto 1, ele diz: Hey, você viu o jogo do Brasil? Vi até quando estava 5-0 para a Alemanha. Por quê? Só 5-0? A Alemanha ganhou de 7-1. Então, aqui ele vai falar de uma forma humorística, irônica, né? Sobre esse jogo da Alemanha, sobre aquela surra que a gente pegou naquele ano. Ô, lembrança triste, né, aluno? Mas, falando aqui na nossa aulinha, né? Esquecendo essas lamúrias aí do passado, nós precisamos começar a compreender como é essa forma, essa nova forma de apresentar aí um texto a partir de elementos humorísticos atualizados aí com a questão tecnológica, com a questão das possibilidades virtuais, nos possibilita também acompanhar aí de uma forma mais prazerosa os nossos conteúdos, né? Então vamos lá entender na página 206 e 208 com outros exemplos. Aí nós temos aí nesses exercícios o texto 3, que também ainda vai falar sobre a questão do texto, né, sobre a Alemanha. E temos aí, leia o texto a seguir para responder as questões de 7 a 10, que esse homem aí, né, esse autor que aparecia bastante na rede televisiva fazendo a propaganda aí sobre a gasolina. Aí, aonde tem gasolina? Responde agora. Essa imagem, esse meme, essa imagem vai ser o quê? Referente à greve dos caminhoneiros que ocorreu em 2018. Não sei se você lembra. Mas eles vão utilizar o quê? Uma forma, né? Um gênero textual que vai justificar esse ambiente o quê? Virtual, tá bom? Por isso, esse gênero digital vai servir numa resposta a uma situação de um âmbito particular. Por essa questão lá, a imagem do jogo, por essa questão, essa imagem aí dos caminhoneiros, tá? Então, vamos fazer essas atividades para que a gente possa colocar aí esse gênero em prática. Então, vamos lá. Aqui na página 209, eu tirei aqui a imagem, né, do livro de vocês, que fala sobre a Nazaré Tedesco. Então, diz o seguinte: o mal de vocês é stalkear, eu não sei se é stalkear que chama aí, aluno me ajuda, sabendo que vai ficar triste. Aí tá aí, @Nazaré Amarga. Prestem atenção. Esse elemento visual aí faz referência a uma novela de grande repercussão na época televisiva da Globo, né? Que ia falar sobre a questão da vilã, de como ela se apresentava, que ela era irônica, ela era perspicaz, né? Em toda a questão da novela e tudo mais. Então, ele vai tirar para você aí um exemplo de como fica interessante essa atualização, por que não dizer intertextualidade, né? De uma novela a uma imagem. A essa que vai o quê? Um meme que vai aí justificar esse ambiente virtual. Então, ele diz assim embaixo: elemento visual. A personagem Nazaré Tedesco, que ficou conhecida como uma das grandes vilãs das telenovelas, é utilizada nesse meme como a protagonista do contexto da enunciação, porque ela desempenha a função de uma interlocutora, ok? O elemento verbal, enunciado construído em contexto sociocultural definido e faz referência a uma atitude comum e muitos jovens que investigam a vida de alguma pessoa específica nas redes sociais. Então,
a partir dessa imagem, nós também temos o exemplo aí do texto 1 sobre o casamento é tipo Machado de Assis. Começa no romantismo, mas logo cai no realismo, fazendo uma referência aí, por exemplo, de quando você conhece alguém, é muito romântico, você é gentil, e quando casa as coisas não são tão legais assim, não vivem tão felizes, porque aí é o que aparece? Um homem imponente sentado e a mulher embaixo, representativo o quê? De alguém submissa, sofrendo, sendo maltratada, né? Aí nós podemos fazer até aí um juízo aí de uma crítica, né? Social. Interessante. Vamos lá, continuando. Aí temos mais um assunto aí de um exemplo da página 210 a 211 que já aplica tudo aquilo que a gente conversou, né? Então nós temos aí um quadrinho bem atual, uma fala bem atualizada sobre os memes da internet e temos algumas perguntinhas referente a essa questão do texto 2. O texto que atende a esfera de circulação relativa ao... Aí nós vamos responder. A construção do sentido do texto 1, a construção do sentido por meio de... Associar a imagem, comparar o texto 1 e o texto 2. Nós temos identificação de elementos sobre a expectativa, temos perguntas pessoais, temos a finalidade da onomatopeia, que já vai aparecer neste texto 2, nesse texto 2 especificamente, perdão. E temos a questão da resposta pessoal na questão 10ª, tá? Muito simples, muito rápido, muito tranquilo, tá? Porque, tia, por que hoje até que as questões estão menos, né? Estão menos trabalhadas? Porque hoje nós só temos uma aulinha. Então, como passa rápido, o texto aí, os textos eu escolhi aqueles na organização que vai dar dentro do nosso horário, tá bom? Então vamos lá falar sobre figuras de construção. Na página 212 e 214, eu tenho duas figuras de linguagem, que na verdade são figuras de construção. Zeugma, que diz o seguinte: figura de linguagem que consiste na omissão de um determinado termo anteriormente mencionado. Aí eu não entendi. Por exemplo, olha, se eu falasse assim: eu chego cedo sempre, só não quando estou sem carro. Certo? Percebeu aí que chego cedo ficou omitido? Eu chego cedo sempre, só não quando estou sem carro. Só não o que, aluno? Só não chego cedo quando estou sem carro. Certo? Esse aí seria o princípio desse gênero textual, não, perdão, dessa figura de construção do zeugma. Por quê? Porque vai consistir na omissão de um termo anteriormente mencionado. Eu falei antes, e quando eu vou retomar, eu não sinto a necessidade de falar de novo, mas eu sei que está ali e eu compreendo que ele está ali. E na elipse vai consistir nessa omissão de um ou mais termos na oração, mas que podem ser facilmente identificados. Por exemplo, eu fiz explicação de algo e eu vou retomar. Exemplo, nesse, olha aí, eu não vou falar exemplo. Nesse, as desinências verbais de tenho e amo permitem-nos a identificação do sujeito. O que é que muda? Lá no meu outro, no zeugma, perceba que primeiro eu falei aquela expressão para depois ela ficar subentendida. Aqui não, eu não coloquei, eu falei nesse, no que eu queria dizer? Nesse exemplo, as desinências verbais de tenho e amo permitem-nos a identificação. Então, mesmo sem eu precisar colocar a palavra exemplo, eu consegui facilmente identificar qual seria a palavra. É essa a diferença entre zeugma e elipse, tá bom? Então, ó, nós temos aí um texto, Últimos Momentos, de Itácio Ferreira, né? E temos aí um fragmento sobre a casa de Taípa, que também vai ser referente logo ao nosso exercício sobre zeugma e elipse, né? Então, tranquilo, nós temos dois aí, vai falar sobre a questão de cada texto, que vocês vão ter contato, que vocês vão ler. E esse contato aí vai permitir você também entender o poema, né? Os termos, a omissão, para que você também, junto com ele, faça aí um estudo, uma análise de cada um dos termos, tá?
Sobre o que nós falamos hoje, se você ficou aí com alguma dúvida ou achar que tem que ter um esclarecimento maior, você expõe para mim já na aulinha de hoje, que a tia já conversa com vocês e tenta resolver da melhor forma possível, tá? Então vamos lá, meus amores, no próximo slide já vai situar você de quais são os exercícios, para que você não esqueça, dê aí o certinho, fique tudo ok e mantenha. Lembra da importância de manter o seu livro atualizado de acordo com as nossas aulas, nem fazer antes, aluno, nem fazer depois, tá? Tentar organizar aí com as outras disciplinas, para que esse conteúdo fique todo certinho, todo organizado, para que no retorno você não fique aí todo enrolado com um monte de atividade, né? Então vamos lá, meus amores. Vamos lá continuar nossa aula aí fazendo os nossos exercícios. A sua aula continua no próximo vídeo.